Havia uma mulher que, depois de trabalhar anos como paramédica, surpreendeu a todos em uma reunião de família. Assim que chegou, olhou para o sogro e disparou: "Não gostei da sua aparência." O sogro, que estava se sentindo perfeitamente bem, respondeu em um tom de brincadeira: "Bem, eu também não gostei da sua." "Não," insistiu ela, "você precisa ir para o hospital agora." Poucas horas depois, o sogro da paramédica enfrentou uma cirurgia salvadora após um exame revelar que ele tinha um bloqueio em uma artéria importante, que eventualmente iria provocar uma parada cardíaca. A pergunta que fica agora é: como essa mulher previu isso? Como ela sabia que o sogro estava correndo um perigo de vida? O ator James Clear começa sua argumentação nos mostrando em exemplos práticos e através de histórias reais que, quando o nosso cérebro recebe um estímulo necessário por um longo período para efetuar alguma atividade ou hábito, eles se tornam automáticos e até mesmo imperceptíveis, à medida que nem mesmo os próprios indivíduos se deem conta disso. Ele diz: seu cérebro começa a perceber o que é importante, classificando os detalhes, identificando os estímulos relevantes e catalogando as informações para o uso futuro. Em outras palavras, nossos hábitos são moldados a partir do tempo empregado naquelas respectivas atividades, sendo armazenados no nosso cérebro ao passo que se tornem imperceptíveis e automáticos. Você não precisa estar ciente do estímulo para o hábito começar. Você percebe uma oportunidade de agir sem se conscientizar dela. É isso que torna os hábitos úteis. Em contrapartida, para nós eliminarmos um mau hábito, precisamos ter a consciência da sua existência. Até que transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará sua vida e você chamará de destino. Para solucionar esse fato intrínseco na nossa vida cotidiana, no que diz respeito a como nós interagimos com o ambiente ao nosso redor e fazemos todas as coisas funcionarem dentro dessa rotina, muitas das atividades serem feitas no automático, o James propõe o que ele nomeia de apontar e falar. Ele nos mostra que o simples fato de falarmos um hábito, seja ele positivo ou negativo, que fazemos no automático, nos dá mais consciência daquilo que fazemos todos os dias, assim trazendo uma maior percepção das nossas próprias atitudes. Ele conta que sua esposa faz algo parecido. Sempre que está pronto para a viagem, ela lista em voz alta coisas essenciais. "Estou com as minhas chaves, estou com a carteira." E sendo mais específico sobre o mau hábito, ele diz: ouvir seus maus hábitos falados em voz alta faz com que as consequências pareçam mais reais. Seja qual for o seu objetivo, torne o seu hábito automáticos, conscientes e os fale em voz alta. Em 2001, pesquisadores da Grã-Bretanha começaram a trabalhar com 248 pessoas para eles começarem a criar hábitos melhores de exercício físico. Eles dividiram em 3 grupos. No primeiro grupo, foi solicitado que apenas registrasse quantas vezes se exercitava. No segundo grupo, foi pedido que fizesse o mesmo e lesse artigos sobre benefícios do exercício físico e dos malefícios de não fazê-lo. Já o terceiro grupo foi solicitado o mesmo nível de motivação do que o segundo grupo, com a diferença deles anotarem e planejarem qual a hora e o local iriam fazer o exercício físico. Os resultados foram surpreendentes. No primeiro e segundo grupo, 35 a 38% das pessoas se exercitaram pelo menos uma vez por semana. Mas no terceiro grupo, 91% das pessoas se exercitou uma vez por semana. James argumenta que para desenvolver um hábito que persiste ao longo prazo, é necessário utilizar um método hora e local. Fazendo isso, segundo ele, todos os esforços de criar um novo hábito se mantêm mais claro. Ele ainda leva a considerar uma automação que consiste em atribuir uma nova atividade com uma atividade já consolidada, ou uma atividade prazerosa. Exemplo: depois de escovar os dentes, eu vou fazer caminhada. Um exemplo esdrúxulo aqui, mas só pra gente ter um exemplo para dar naquilo que o James traz como exemplo ou como método para que a gente possa aplicar na nossa vida. Ele chama esse método de empilhamento de hábitos, um efeito positivo do efeito Dioret. Esse efeito foi nomeado pela experiência de vida de um filósofo francês chamado Denis Diderot, que consistia no efeito dominó, que ele, Denis, fez ao escalar compras sucessivas após receber cerca de $150 mil pela sua biblioteca pessoal. Dê aos seus hábitos um tempo e um espaço para viver no mundo. O objetivo é tornar a hora e o local tão óbvios que, com repetições suficientes,
você sinta vontade de fazer as coisas certas no momento certo, mesmo que não saiba dizer o porquê. O James destaca que é necessário utilizar um hábito já consolidado como um estímulo para a construção de um novo hábito. Ele diz: o segredo para criar um empilhamento de hábitos bem-sucedido é selecionar o estímulo certo para dar o pontapé inicial. Em uma médica que trabalhava em um hospital de atenção primária em Boston, ela teve uma ideia meio maluca. Ela acreditava que mudaria os hábitos alimentares de seus colegas de trabalho apenas trocando os objetos de lugares, sem ao menos falar com eles que isso seria feito. Os resultados foram notáveis. Simplesmente pelo fato de trocar as bebidas de local, o número de vendas de refrigerante no hospital caiu cerca de 11,4%, enquanto as vendas de água aumentaram 25,8%. James diz que nós gostamos de pensar que estamos no controle. Se escolhermos a água em vez de refrigerante, presumimos que foi uma opção consciente. A verdade, no entanto, é que muitas das atitudes que tomamos a cada dia não são moldadas por propósito e escolhas, mas pela opção mais óbvia. A argumentação de James consiste em demonstrar que o ambiente onde está inserido, somado à posição das coisas em relação aos hábitos e atividades naquele contexto, tem um efeito exponencial naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Ele diz que a visão é a habilidade sensorial mais poderosa do ser humano. Sendo assim, uma pequena mudança no que você vê leva a uma grande mudança no que você faz. Ele continua dizendo que os hábitos são moldados através dos ambientes, que cada hábito é normativo. Tanto hábitos ruins como bons, é necessário o estímulo. Nesse caso, se seu objetivo for criar um novo hábito, de leitura, por exemplo, coloque no seu campo de visão livros e estabeleça lugar específico para o hábito criar raízes. De mesmo modo, se seu objetivo for combater um mau hábito, você precisa tirá-lo do seu campo de visão, dificultar o acesso e o estímulo a esse hábito. Ele conclui: um ambiente estável, em que tudo tem um lugar e um propósito, é um ambiente em que os hábitos se formam facilmente. Todo hábito deveria ter um lar. Uma pesquisa feita com soldados pelos congressistas Robert Steele e Morgan Murphy revelou que 15% dos soldados dos Estados Unidos eram viciados em heroína na Guerra do Vietnã. Pesquisas complementares revelaram que 35% dos militares do Vietnã experimentaram a heroína e 20% estavam viciados. O mais interessante é que ao voltar para os seus países, os números caem muito. Quando o contexto muda, o mesmo acontecia com os hábitos. O poder do autocontrole só é eficiente quando o usamos com baixa frequência. Em outras palavras, a mudança de ambiente influencia diretamente com um mau ou um bom hábito. Quando entendemos como um hábito se forma no cérebro, sabemos como lidar com eles. O hábito internalizado no cérebro é quase impossível de sumir. O que pode mudar é o estímulo e o ambiente propício para isso. Fuja da tentação, não lute contra ela. Torne os estímulos dos seus bons hábitos claros e os dos maus invisíveis. Pois é, esse é o resumo do livro Hábitos Atômicos. Na verdade, é o resumo da primeira lei que o James nomeia de estímulo ou torne-o claro. Eu sei que vocês que acompanham aqui o canal, que estão por dentro dos primeiros vídeos que eu postei aqui, vocês sabem que eu estou numa jornada de criar hábitos milenares. Hábitos que são esses: a leitura, né, desde o primeiro vídeo do canal que eu falei sobre a arte de ler. A leitura é algo primordial, então eu quero construir um hábito que realmente fique por muito tempo. Um hábito que seja consolidado de tal modo que esse hábito vai estar constante na minha vida, que é a leitura diária de um livro, exceto as escrituras sagradas. Mas nesse processo, lendo esse livro, Hábitos Atômicos, eu acrescentei também o hábito da escrita. Porque, veja, se você olhar na história da humanidade, a leitura e a escrita foram coisas fundamentais, foram hábitos fundamentais, foram habilidades fundamentais para a criação do mundo moderno. Por isso que até hoje, leitura e escrita são uma das coisas primordiais dentro do ensino. Eu sei que o ensino básico hoje, principalmente aqui no Brasil, está completamente defasado, né? Mas a leitura e a escrita é algo realmente que divide paradigmas. Realmente ajuda as pessoas a atingirem um
nível, um patamar que almejam, seja ele profissional, pessoal e até mesmo espiritual, com o sentido de que se você lê melhores escrituras, você interpreta melhores escrituras, se você escreve, você consegue ter aprimoramento dessa escrita através do vocabulário que você consegue adquirir através da leitura. Então, assim, a união desses dois universos, né, dessas duas habilidades é primordial. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que você acha de tudo isso. Exponha aí a sua opinião e aplique na sua vida. Valeu!